E nesse dia de um sol para cada um, estamos começando mais um teste de viagem aqui no canal. E o carro da vez, que na verdade é uma picape, é a Ram Rampage. Essa cacofonia é engraçada, né? Ram Rampage, parece que eu engasguei para falar. Bighorn 2026, a versão de entrada dessa picape intermediária. Nesse vídeo nós vamos de São Bernardo do Campo até Jundiaí com ela, para descobrir como ela se comporta na estrada, quesitos como consumo, também a suspensão, será que ela é confortável mesmo com a caçamba vazia? Vamos descobrir isso. Agora, infelizmente, ela não tem hadas nessa versão, por isso que nem precisaremos separar os vídeos. Você tem só o assistente de descida, que é o HDC, mas que eu já mostrei em outros vídeos para vocês. Vamos lá testar ela na prática? Vamos começar agora o nosso teste de estrada de fato. Eu estou então agora resetando o nosso trip de consumo B para conferir como que vai ficar o consumo 100% rodoviário. Lembrando que a picape está abastecida com diesel, porque é o único combustível que ela recebe, obviamente. Mas é importante citar que estamos com o ar-condicionado ligado o tempo inteiro. E você não tem um modo Sport, um modo Eco, nem nada disso. Não tem nenhum modo de combustão. Então estamos apenas dirigindo de forma tranquila, isso até o pedágio, porque depois dele a gente pisa fundo para testar o desempenho. Vamos começar falando sobre motorização, como eu sempre gosto de fazer. Praticamente todas as versões da Ram Rampage são equipadas com motor 2.2 turbo diesel, que a gente já conhece de outros modelos da Stellantis, como a Fiat Toro, o Jeep Commander, também a Fiat Titano, a Ram Dakota e etc. Ela tem 4 cilindros em linha, injeção direta de combustível e rende uma potência máxima de 200 cavalos com um torque de 45,9 kgfm. A transmissão é automática do tipo convencional com 9 velocidades. É basicamente o mesmo conjunto desses outros carros que eu citei para vocês, mas na Titano, que a gente testou recentemente, lá é um câmbio de 8 velocidades, então tem essa pequena diferença. E a tração aqui funciona da seguinte forma: é 4x4 automática, sendo prioritariamente dianteira. Então em muitos momentos ele vai desacoplar o eixo traseiro para economizar combustível, não tem necessidade, como estamos agora, por exemplo. Agora, esse gerenciamento é totalmente automático. O que você pode fazer é bloquear a picape com 4x4 reduzido, que aí ela vai usar as duas primeiras marchas desse câmbio de 9, por isso que são bastante relações. A primeira e a segunda são bem mais curtas e elas vão funcionar então como se fosse uma reduzida. Mas a Rampage não tem uma reduzida, digamos que real, não é aquela caixa que deixa todas as relações mais curtas. Vamos falar para vocês sobre isolamento acústico e o preço do carro. Começando pelo preço do carro, essa é a versão Bighorn, que é a mais básica da picape, é a configuração de entrada, e lógico que é a mais barata também por conta disso. De tabela, a gente tem um preço ali de R$229 mil praticamente. Mas o que você consegue na prática é menos de R$200 mil por essa picape 0 km. A Stellantis faz bastante promoções e nesse caso você consegue até encontrar por em torno de 195, 196 mil reais. Então é um desconto bastante interessante. Isso para pessoa física, não estou nem falando para CNPJ. E é consideravelmente mais barata também que as outras versões dessa picape, mesmo tendo o mesmo conjunto mecânico, com exceção da RT, que lá é a 2.0 Turbo Flex, mas também com tração 4x4. Enfim, a gente já testou ela aqui no canal também. Falando sobre isolamento acústico, eu vou considerar como um ponto positivo do carro. Não é assim extremamente primoroso, mas tem um trabalho interessante, até mesmo pela faixa de preço do carro. Principalmente se você considera que sai por menos de 200 mil. Eu sei que é bastante coisa, mas a Toro mais completa de tabela é 235, é até mais cara do que essa aqui na tabela. Em relação ao motor, na cidade você escuta bastante, porque ele é turbo diesel, ele tem aquele barulhinho característico que eu gosto bastante, mas na estrada você não percebe muito, desde que você não pise muito forte. Se você pisar muito forte no acelerador, aí lógico que ele vai elevar bastante o giro, e aí você vai ouvir bastante aqui dentro um motor trabalhando. Você está assistindo esse vídeo até aqui e ainda não deixou seu like, não repou o conteúdo, assim não dá.
Não custa nada, é de graça, pessoal. Então, por favor, façam isso porque ajuda muito o nosso canal. Arrasta os comentários ali pro lado que você acha essa opção gratuita de hypar. O like vocês já conhecem há 1 milhão de anos aqui no YouTube, né? Falo agora para vocês sobre direção e suspensão. Começando pela suspensão, que é um ponto de muito destaque aqui na Rampage, ao meu ver. A Stellantis, de modo geral, eu digo isso porque a Toro também é bastante parecida, conseguiu colocar uma suspensão muito bem acertada aqui na Rampage. Primeiro, que essa picape é feita sobre monobloco, né? Não é chassi. Isso já deixa o carro naturalmente um pouco mais confortável. Se você pegar picapes médias, com a própria Titano, uma Ranger, uma Hilux, uma S10, assim por diante, elas são feitas sobre chassi, então elas acabam vibrando e pulando mais, principalmente quando vazias. Aqui na Rampage, eu tô com ela vazia, só eu dentro do carro, o que já dá metade, digamos assim, da capacidade de carga, que eu sou bastante pesado, mas brincadeiras à parte, mesmo aqui com ela vazia, estou sozinho aqui dentro, você não percebe a caçamba pulando, ela vibrando ou coisa nesse sentido. É realmente bastante macia e confortável. E não espere um carro molenga, tá? Isso ela não é. Ela tem realmente uma boa calibração, onde te passa segurança numa curva um pouquinho mais forte, também aqui na estrada em velocidades mais altas, e mesmo assim deixa o carro bastante confortável. Passando por esses desníveis, ó, você realmente percebe o quanto ela é macia. E os bancos, que nessa versão são quase totalmente em tecido, tem uma partezinha de couro, eu achei eles bastante confortáveis também. Agora eu falo para vocês sobre a direção. Ela é elétrica progressiva, então é lógico que aqui na estrada, conforme você aumenta a velocidade, ela também fica mais rígida. E eu gosto aqui do acerto. Ela não é assim extremamente direta, né? Até porque estamos falando de uma picape mais voltada ao conforto, não tem proposta de esportividade, então tá tudo certo. Mas ela também não é aquela direção anestesiada ou muito molenga. Ela não te passa insegurança, ela fica com uma boa rigidez aqui na estrada. E na cidade, para uma picape, ela é bastante macia também. Agora eu falo para vocês sobre o consumo de combustível. E o primeiro ponto que eu cito é o peso. Nessa versão, que é a mais leve, pelo menos em comparação com as diesel, a RT eu não lembro de cabeça agora. Mas essa aqui, a Bighorn, ela tem 1926 quilos. Ainda mais por ser a versão mais leve, é realmente uma picape bastante pesada, isso não dá pra negar, são quase 2 toneladas. E eu lembro que ela não é uma picape média, ela é uma picape intermediária, ou seja, ela está um pouquinho abaixo. Ela é quase uma Toro, um pouquinho maior, mas ainda fica bem abaixo de uma Ranger, por exemplo, de uma Titano, inclusive. E agora falando sobre consumo, primeiro eu cito o número do Inmetro. Ele diz que na estrada, logicamente com diesel, a gente consegue 13,3 km por litro aqui na Rampage Bighorn. Mas eu já adianto para vocês que eu acho que é muito pouco. Então vamos ver o nosso resultado, mas eu tenho certeza que vai ficar acima disso. Vamos lá ao nosso resultado. Aqui no percurso B, que foi o que eu resetei ali no começo do trajeto, a gente tem aproximadamente 24,3 km rodados em 13 minutos. Não mostra a velocidade média, infelizmente. Mas vocês querem saber qual foi o consumo? 21,9 km por litro. Realmente muito econômico aqui na estrada. Vamos ver o desempenho agora. Vamos agora ao teste de desempenho. Vou colocar aqui em mais ou menos 30 por hora, pé no fundo. Reduziu marcha, ela não fala para qual, infelizmente, só se a gente colocar no modo manual. E a gente percebe aqui um bom desempenho. Eu não sei se vai dar pra gente chegar no 120, vamos descobrir agora. 120, chegamos sim, olha que beleza. O que eu posso dizer para vocês sobre o desempenho do carro? Não é surpreendente, não vai andar igual uma Amarok V6, por exemplo, né? É outro patamar. Mas é uma picape que anda bem. Você provavelmente não vai ter problema em relação a ultrapassagens, por exemplo. Ainda está bem abaixo também da Rampage RT, que é 2.0 turbo, com quase 280 cavalos, né? Que são 200. Mas ainda assim, longe de ser decepcionante. Eu vou reduzir um pouquinho aqui para 105, a pé no fundo. Demorou para reduzir, né? 110, 120. Perceberam que não demorou muito para fazer a retomada de velocidade? Vamos fazer mais uma vez agora a partir dos 100 km por hora. Lembrando que estamos com o ar ligado, o que rouba um pouco de potência da motorização. Vamos lá, 100 por hora, pé no fundo.
Ó, demora bastante para reduzir, mas depois, ó, 120. Vai bem. De novo, não surpreende. Poderia sim andar um pouco mais? Poderia, mas para a categoria, até pelo preço do carro, menos de 200 mil, eu acho um bom desempenho. Agora, por mais que a proposta do carro não seja exatamente essa, eu acho que o modo Sport seria muito bem-vindo. Até outros modos de condução, como um Eco, um individual, um normal e etc. Isso deixaria a resposta mais rápida, né? Como eu falei, aqui demora muito para reduzir. Então, ó, pé no fundo, demorou, agora começou a ganhar velocidade, 110, 115, 120. Perceberam? Se ela já estivesse numa rotação um pouco mais alta, não demoraria tanto assim para responder. É isso que o modo Sport muda, não necessariamente potência ou torque. E lembrando que a gente está numa subida também, que eu quero simular aqui uma situação real, onde você vai precisar fazer ultrapassagens e tudo mais. Então, a mais ou menos 100 por hora, pé no fundo, ó, demorou, mas depois foi 120. Tirei o pé até um pouquinho antes, para ser franco. Gostei sim do desempenho, embora não seja empolgante, até porque é um carro diesel, né? A proposta do diesel não é desempenho. Como é dirigir a Rampage? Primeiro que você tem uma cacofonia, né? Que você fala Rampage. Parece que deu uma engasgada, né? Mas nessa versão Bighorn você não tem praticamente nenhuma mudança de dirigibilidade em relação às outras. Isso porque mantém o mesmo conjunto mecânico, aqui por dentro é tudo a mesma coisa, então é muito parecido nesse sentido. Você tem uma perda de equipamentos, né? Não muitos também, mas tem alguns que eu vou detalhar na avaliação completa. Agora, essa picape é bem gostosa de dirigir. Por ser uma picape, eu também acho uma boa posição de direção. Você consegue colocar o banco um pouquinho mais para baixo. Ele ainda é alto, mas isso é normal de picapes. Só do passageiro aqui que fica exageradamente alto, porque aqui você não tem a regulagem de altura, né? Aí eu não acho muito legal. O desempenho vocês viram que é interessante, a direção é bem acertada, então de fato dirigir a Rampage é um ponto bastante prazeroso. Chegou a hora da gente... Rapaz, olha onde esse senhor me para o carro, meu Deus. Chegou a hora da gente... Perigo à frente. Será que eu vou conseguir falar ou tá difícil? Vamos? Agora posso? Vou falar agora sobre, se me permitirem, o consumo total do nosso trecho de estrada, incluindo agora essas aceleradas que a gente deu. Aqui no percurso B, que foi o que a gente resetou lá no início da estrada, foram 36,8, provavelmente vai atualizar para 9 km. Ah lá, 36,9 km. Feitos em 22 minutos e o consumo ainda excelente de 18,2 km por litro. Picape diesel com 200 cavalos, dando algumas aceleradas, fazendo 18 por litro. Vocês acham que tá bom ou não? Comenta aqui que eu quero saber a sua opinião. Chegamos aqui no final do nosso trajeto em Jundiaí e o que eu posso dizer para vocês sobre a Rampage Bighorn é que sim, é um ótimo carro para você pegar estrada. Tem um desempenho condizente com a proposta do carro, o isolamento acústico não é extremamente bom, mas é sim interessante. O sistema de som da mesma forma, mas é uma picape muito econômica e muito gostosa de dirigir. Então, nesse ponto, vocês podem ter certeza que viajar com a Rampage Bighorn, mesmo sendo uma versão de entrada, é sim um ponto bastante interessante. E que picape bonita, né? Fora que, como eu disse para vocês, ela também é bastante confortável, tanto de suspensão quanto de bancos. Falando agora sobre consumo de combustível, a gente tem aqui o trip de consumo A, que foi que a gente resetou lá em São Bernardo do Campo. Mas tem uma questão, esse painel ele fica contando o tempo e a velocidade média, mesmo com o motor desligado se a chave estiver acionada. O que significa que desde que a gente chegou, a gente manobrou o carro e tudo mais, e algumas informações mudaram. A distância acabou não mudando, 79,5 km. Mas assim que a gente chegou, foram 1 hora e 31 minutos. Já está aqui 1 hora e 50. Vou até mostrar aqui para vocês, ó, a informação que eu anotei. Ó. E o consumo, 16,2 assim que a gente chegou. Como a gente manobrou aqui um pouquinho, voltou ali para 16 km por litro. Mas olha, excelente o consumo, inclusive porque a gente pegou trânsito considerável lá em São Paulo. Lembrando que o trecho inteiro inclui
cidade em São Bernardo, cidade em São Paulo, um pedacinho de estrada lá na Rodovia dos Imigrantes, depois a estrada na Rodovia dos Bandeirantes, que foi esse vídeo que vocês assistiram, mais um trecho de cidade em Jundiaí. Então, realmente, uma média excelente para uma picape de quase 2 toneladas. Como assim você chegou no final desse vídeo sem ter deixado o like, sem ter hypado esse conteúdo? Como assim? Ajuda a gente. É rapidinho, ainda dá tempo. E é lógico, comenta aqui embaixo o que você achou sobre a Rampage Bighorn, inclusive sobre as médias de consumo. Você achou essa picape econômica? Eu achei muito econômica. E é óbvio, né? Se inscreva no canal e ative as notificações, porque teremos muito conteúdo legal com esse carro e também com todos os outros que passam pelo teste de uma semana aqui no canal de T-Autos.